Para a vida do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nós solitários pelas suas mãos. Deus, da fronte dos pés ao alto da cabeça, continua falando conosco através da vida do teu filho. Que todo enfado, que todo julgo, que toda retaliação cai por terra. E o Senhor venha abençoá-lo, papai, com porção dobrada. Levanta-i de tudo quanto ele tem plantado. Eu profetizo, papai querido, papai amado, sobre o plantio do teu filho. Eu creio. Dupla honra, Pai. Eu profetizo, Deus, dupla honra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço uma rica oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. Segundas Reis, no capítulo de número 5. Na mão. Segunda Reis, capítulo de número 5, onde fala Naamã é curado da lepra. Todos acharam? Amém. Bem, tem alguém procurando ainda? Não? Está escrito assim, versículo 1: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo de número 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Peço um dos obreiros, se possível, um copo com água para mim, por favor. Irmãos, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por essa oportunidade, de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, e agradecer, irmãos, a esta igreja pelas orações, pela minha vida, pela vida da minha família, minha esposa, minhas filhas. Glória a Deus. E agradecer, irmãos, o irmão, principalmente, o irmão Júlio, sua casa, sua família. Hoje ele ficou, nós ficamos desde manhã até quase 4 horas da tarde, ele arrumando meu carro. Amém. Irmãos, esse homem tem sido uma bênção Glória a Deus. nas nossas vidas. Eu não digo nem só na minha, eu digo nas nossas, né? Esse homem, irmãos, no médio esforço, estava ali com dor na coluna, irmãos. E eu falei para ele: você quer parar, irmão? Vamos deixar para quarta-feira. Já andei de pé 2 semanas, que custa dar mais 3 dias, né? Mas ele estava ali, irmãos, nos ajudando. E Deus abençoe, viu, irmão Júlio? Deus abençoe você, sua casa. Muito obrigado mesmo, irmão. Foi dificultuoso, irmãos. Foi difícil, mas nós conseguimos, né? Daí, irmãos, o carro, depois de 2 semanas parado, né? Foi um problema gravíssimo, mas alguém chegou ali e falou assim que quem conserta carro é a mesma coisa de que é um médico, né, irmãos? Tem um médico da medicina e o médico do carro, né? Porque é tanta peça, irmão. Se é tanta peça, você fala assim, não acredita que vai colocar tudo isso no lugar. É muita peça, irmãos. E o cara vai lá e mexe pra cá, mexe pra lá e consegue. Foi uma bênção. Deus abençoe.
Irmãos, acordei de madrugada, orei um pouco, não consegui dormir, perdi o sono, buscando a Deus por esta noite, né, irmãos? Pedindo ao Senhor que viesse falar conosco novamente, que Deus viesse ministrar os nossos corações, porque nós sabemos, irmãos, que uma palavra vindo da parte de Deus, a Bíblia diz que ela não volta para o Senhor vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada, para aquilo que ela foi designada. Então, quando Deus fala, quando Deus envia uma palavra, essa palavra, irmãos, ela prospera, ou seja, ela tem um efeito sobre as nossas vidas. Existe um efeito desta palavra, essa palavra vai ficar remoendo dentro de você. Esta palavra, irmãos, ela vai te dar o suporte necessário que você precisa para vencer mais uma semana, né? Porque um dia desse, acho que foi até a pastora Érica no lar, né, irmãos, que alguém indagou que ia para a igreja e tinha acho que 2 anos na igreja e não lembrava mais das mensagens que eram ministradas na igreja. Essa pessoa disse que não lembrava. E uma outra pessoa questionou e falou assim: é verdade, eu não lembro o que eu comi há 2 anos atrás, nem 1 ano atrás, não lembro do que eu comi. Mas eu lembro que essa comida me sustentou a hora que eu precisava. Eita Deus! Amém? Então talvez você pode até não lembrar de palavras que eu ministrei. Eu fazendo uma conta com a minha esposa, nós temos 3 anos aqui no ministério. Talvez você não lembre da palavra que eu ministrei. Tem 2 anos e 6 meses, irmãos, que eu prego todas as quintas-feiras. 2 anos e 6 meses que eu prego todas as quintas-feiras. E os domingos aí praticamente um domingo por mês. Talvez você não lembre de todas as mensagens que eu preguei. Agora fica até mais fácil, porque fizeram um canal lá do grupo da igreja, né? E dá para você ouvir, né, as mensagens lá no grupo lá da igreja, né? Mas talvez você não lembre, mas naquele momento aquela palavra te serviu. Foi uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Então eu acredito que o que vai sair deste altar, o que já está saindo deste altar nessa noite, pegue porque, irmãos, vai fazer efeito na sua vida. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite, irmãos, subordinado ao tema por trás das armaduras. Amém? Por trás da armadura. Amém? Todos nós conhecemos essa história que eu acabei de ler. Essa história é uma história bem conhecida. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um general, um grande general, um homem, né, que a Bíblia faz questão de mencionar que ele era um homem de respeito, um homem de valor, um homem que tinha um grande valor. A Bíblia faz questão de relatar isso. Esse homem, irmãos, é um homem dedicado dentro das batalhas. Através deste homem, os sírios venceram grandes batalhas. Era como se fosse os Estados Unidos, né, hoje. Naquela época, o Sírio era como se fosse os Estados Unidos hoje. Eles venceram muitas batalhas. E essas batalhas foi através desse general, deste homem chamado Naamã. A Bíblia diz que Deus era com esse homem. Mesmo ele sendo sírio, Deus era com esse homem. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui, preste muita atenção, que Deus não é somente com quem está dentro de Israel. Deus é com quem está fora de Israel. Deus não é somente, irmãos, conosco. Deus é com pessoas que estão fora do nosso recinto. Porque dentro de Israel havia muitas pessoas que amavam a Deus, adoravam a Deus. Esse Naamã sírio, ele era um homem idólatra. Ele adorava, irmãos, deuses estranhos. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Deus era com ele. Deus era com ele porque tudo é um tempo de Deus para as nossas vidas. Não adianta a gente querer apressar as coisas. As coisas vão acontecer porque Deus vai mover as águas. Glória a Deus. Deus está movendo. Deus, como foi falado aqui através do diácono,
Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem era um grande homem, um homem de valor, um homem de respeito, um homem honrado. Mas a Bíblia faz questão de relatar, irmãos, no versículo que eu li, o primeiro versículo, porém, leproso. Era um grande homem, respeitado, honrado, de grande valor, porém, leproso. Ou seja, você pode ser um grande homem, uma grande mulher, Deus é contigo, só que existe um porém na sua vida. Aleluia. Existe um porém na vida, na sua vida, e Deus, irmãos, Ele quer te curar desse porém. Eu fui pesquisar a questão do porém no dicionário, e o porém expressa dificuldade, expressa impedimento, uma particularidade negativa, inconveniência. É algo que te traz inconveniência. É algo, irmãos, que te traz dificuldade. É um impedimento. É uma particularidade negativa. Quando Naamã ia para a guerra, ele ia debaixo de uma farda, de uma armadura de guerra. Ninguém sabia que ele era leproso. Ele colocava a sua armadura, ele ia para a guerra, e na guerra ele triunfava. Ele vencia as batalhas, vencia as guerras. Só que quando ele chegava em casa, ele se deparava com outra realidade. Quando ele tirava aquela armadura, quando ele tirava aquela farda de soldado, a realidade de Naamã era outra. Talvez o corpo dele já estava, a lepra já estava aumentando, possuindo o seu corpo, de forma que todo mundo sabe que a lepra, ela vai tirando a sensibilidade do corpo. A pessoa, ela perde a sensibilidade de sentir. Ou seja, ela perde o sentimento através da lepra. E talvez, irmãos, é isso que a lepra faz com muitos de nós. Porque a lepra é algo que você não quer, é algo que você não deseja. Eu acredito, Naamã nunca desejou ser leproso. A lepra veio e acometeu o corpo dele. A lepra veio sem a gente esperar. Vem a lepra, irmãos, sobre a nossa vida, mas tudo tem um propósito. Existe um propósito de Deus sobre a vida de Naamã. E talvez você esteja dentro da casa de Deus, irmãos. Você é um grande pregador, mas existe um porém sobre a sua vida. Você é um grande levita, mas existe um porém na sua vida. Você é um grande servo, um grande pastor, um grande obreiro, uma grande esposa, um grande esposo, um grande filho, mas existe um porém na sua vida. Existe um porém na sua vida, mas, irmãos, presta muita atenção, há um propósito de Deus nesse porém. Deus colocou esse porém aí, meu irmão, porque Deus sabe como nos tratar. Deus sabe, irmãos, como Ele pode nos tratar. Glória a Deus. Naamã, quando chegava em casa, ele deparava com outra realidade totalmente daquela. Lá no meio da guerra, ele era bajulado. Lá ele era aplaudido. Naamã, tu és o cara, tu és o grande. Tu és tremendo, Naamã. Você vence todas, você ganha todas. Mas, irmãos, quando ele chegava em casa, que ele tirava as roupas, que ele ia para baixo do chuveiro, ou para a cama dele colocar um pijama, ele olhava para o corpo dele e via que a sensibilidade do corpo dele estava totalmente, irmãos, subindo. É como se em nossos dias nós falássemos assim: nós vamos para a igreja e nós não estamos mais sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque a lepra tem tomado conta. Nós vamos para a igreja hoje em dia, meu irmão, e nós não conseguimos mais nos posicionar num culto e sentir Deus agindo, Deus operando, Deus trabalhando, porque a lepra tem tomado conta. A lepra, irmãos, ela vai crescendo, por isso que ela tem que ser tratada, porque se não é tratada, ela cresce e toma conta do corpo todo. Meu Deus. Eu não sei qual é o teu porém nessa noite. Na vida de Naamã era lepra.
Existe um porém na sua vida nessa noite. Só que Deus, irmãos, Ele vai tratar esse porém na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque você é um grande homem, você é uma grande mulher. Porque você é um homem de respeito, um homem de valor. Um homem que Deus é contigo. Mas Deus se recusa a deixar você do jeito que você está. Deus não quer deixar você com esse porém. Ele quer tirar esse impedimento da sua vida. Esse impedimento, irmão, você vem para a casa de Deus e você já não glorifica mais como você glorificava antes. Você já não sente mais como você sentia antes. Tudo mudou na sua vida. As coisas agora parecem que está mais difícil. As coisas agora parecem, irmãos, que não está dando mais para você sentir a glória de Deus. Só que tudo tem um propósito. E aí, meu irmão, Naamã vence mais uma guerra contra Israel. E diz que Naamã leva uma menina, uma jovem, uma criança, como escrava, como serva. E essa menina começa a trabalhar para Naamã e para a esposa de Naamã, sua senhora. E essa menina, ela pega e olha para sua senhora e fala assim, ó, se o meu senhor, Naamã, estivesse nas terras de Israel, lá tem um homem cheio de Deus lá. Lá tem um profeta de Deus lá. E o profeta daquela época era um homem respeitado, irmãos. Naquela época, profeta, irmão, profeta era a voz de Deus. E eu sei que hoje, nos nossos dias, existe profeta, existe homens de Deus, existe mulheres de Deus ainda, amém? Existe homem de Deus. Mas naquela época era diferente. Era o porta-voz de Deus, o profeta é o porta-voz de Deus. E a menina se coloca ali, irmãos, não como escravo, porque tem muita gente que é escravo, mas é livre. E tem gente que é livre e se faz como escravo. Ela está ali escravizada, porque ela ali, ela não tinha o direito de ir e vir. Ela não podia, não, vou para casa vou lá para Israel. Não, ela era escrava. Mas mesmo escrava, era livre. Por quê? Porque ela sempre conheceu o Deus de Israel. Glória a Deus. A diferença está em conhecer a Deus, em colocar a sua fé no Deus de Israel. Aleluia. E aí, meu irmão, ela abre a boca e começa a testemunhar. Ela abre a boca e começa a pregar. Olha, manda o meu Senhor para a terra de Israel, porque se ele for lá, tem cura para ele, tem salvação para ele. E o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 27, diz que havia muitos, em plural, muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas nenhum foi curado, somente Naamã. Sabe por quê, irmãos? Diz que os leprosos estavam na terra de Israel, Naamã veio da Síria, porque muitas vezes quem está dentro não consegue enxergar o homem de Deus, a mulher de Deus. Verdade. Só consegue enxergar, irmãos, quem está longe. E ouve e vem para receber a cura. Por isso que o próprio Jesus falou, o profeta não tem honra na sua própria pátria. Havia muitos, só um foi curado. E aí, quando Naamã chega, a sua senhora começa a testificar, falando, a menina falou assim, assim, assim. A menina, irmãos, aonde você trabalha, você não é escravo do seu patrão. Você pode falar, irmãos, abre sua boca e fala. Aonde você está, abre a sua boca e testemunha que existe um Deus que cura, que salva, que liberta e que vai vir buscar as pessoas. Glória a Deus. Existe um Deus que tem poder de cura. Existe um Deus que tem poder de restauração. E esse Deus que eu e você servimos, esse é o Deus que eu e você conhecemos. Acredito que todos nós conhecemos esse Deus. Esse Deus tremendo e poderoso, irmãos, que a Bíblia diz que o céu dos céus não pode conter ele. Deus é tão grande, que a Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Deus é tão grande, que a Bíblia diz que ele pegou todas as águas dos mares
e colocou na concha da mão. Aleluia. Imagina o tamanho da mão de Deus. Glória a Deus. Deus é tão grande, que a Bíblia diz que essa terra aqui que nós estamos, irmão Leozinho, é a cadeira dele. Eita É Deus. a cadeira. Diz que ele está sentado no globo da terra, no livro de Isaías. O Deus que você serve, que eu serve, é tão grande, que a Bíblia diz que ele pegou todos os montes e outeiros e pesou numa balança de precisão. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. E por que desanimar? E por que desacreditar? Deus. E por que se esfriar? Eita Deus. Ah! Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Eita Deus. E operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir quando Deus quer agir, quando Deus quer operar a igreja? Quem pode? Ele é Deus. Aleluia. Não há demônio no inferno, um anjo no céu, um homem na terra que possa impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Meu Pai. Eita glória. Mas deixa eu começar a pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Até que hora mesmo? Até as 8? Só começou a pregar 10 para as 8, pastor. Foi. Glória a Deus. Nossa, nem tinha hora, pastor. Misericórdia, gente, eu nem comecei ainda. Meu Deus. Vou tomar pelo menos mais 10 minutos aqui, nem que não dê para mim concluir toda a mensagem. Irmãos, Naamã, ele vai fazer uma viagem de 138 quilômetros. 138 quilômetros, lá das terras de Damasco, da Síria, até Israel. Caminhada longa. Ele traz uma comitiva com ele, uma comitiva grande, de servos, seus subordinados. Só que ele leva muita prata, muito ouro. Ele pensou que as coisas de Deus poderiam ser compradas com dinheiro. E ele se enganou disso. Ele errou nisso. Só que quando ele recebe a notícia, ele notifica ao rei dele. Ao rei que era superior a Naamã. Ele era o general do exército, mas havia um rei, né, superior, que era Ben-Hadad II. Não era um, era o Ben-Hadad II. E esse Ben-Hadad II, ele escreve uma carta. Antes de Naamã ir, ele escreve uma carta destinada ao rei de Israel, que era o rei Jorão. E ele vai, irmãos, quando essa carta chega nas mãos de Jorão, Jorão fica indignado. Ele fica revoltado, irmãos. Ele rasga suas vestes de rei e diz assim: eu porventura estou no lugar de Deus para vivificar alguém, para dar vida para alguém, para curar alguém? Não sou eu no lugar de Deus para fazer isso. Porque, irmãos, a gente tem que ter uma consciência. Nós só somos instrumento, mas não é nós que fazemos nada. Só somos o canal, o veículo. Mas a glória nunca vai ser nossa. Nunca vai ser nossa. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Nada nós podemos receber. Todas as dádivas é do Senhor. No livro de Jó diz assim: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Porque tudo que está debaixo do céu é meu, me pertence. Tudo é dele. Só que o profeta Eliseu, o profeta do momento, irmãos, falou: ô rei, por que você fez isso? Quando ele chegar, manda ele vir ter comigo. Que ele vai ver que há um profeta em Israel. Oh, glória. Ele vai ver que há homem de Deus aqui nessa terra. E aí, meu irmão, diz que ele vai e chega na porta do profeta. Na porta do profeta. Chega com a sua comitiva, a carruagem. Chega lá na porta. Só que Eliseu, irmãos, fica lá no quarto. Eliseu não desce, manda um mensageiro. Acredito eu, a Bíblia não fala. Mas provavelmente devia ser Geazi, porque Geazi era o servo de Eliseu. Mas afinal de contas isso não veio ao caso, era um mensageiro. O mensageiro veio e falou assim: ó, o profeta mandou o Senhor se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Mandou você mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão. Irmão,
Naamã ficou revoltado. Naamã ficou endemoniado, irmão. Vocês três estão com a barba bonita, né? Os três juntos aí com a barba. Tô olhando aqui agora, né? Ó, os três barbudos estão todos juntos, irmão. Tem mistério de Deus. Tem mistério de Deus aqui, ó, pastor. Agora, os três barbos. Ó, o outro também tá deixando a barba aqui, ó. Eu fiz esses dias porque minha esposa pediu para me fazer. E aí, meu irmão, ele pensou, ele chegou ali, bispa, pensando que o profeta ia estender um tapete vermelho para ele. Sabe, irmão Juliano? Né? Porque ele era um cara, irmão. Era como se fosse nos dias atuais o chefe do exército, da aeronáutica, da marinha, do exército. O cara ganhou muitas guerras, o cara é muito respeitado. Então, quando você se depara com esse tipo de pessoa, é natural você receber essa pessoa com honraria. Isso é normal, é natural. Você sempre vai receber essas pessoas com honraria. Amém? Só que foi diferente. Com ele foi diferente. Não teve pétalas de rosa, não teve tapete vermelho, não teve nada, irmão. Só teve uma palavra seca. E ainda falou da seguinte maneira: vai mergulhar no Jordão. E o rio Jordão é um rio, irmãos, cheio de águas barrentas. A água não era águas puras, águas limpas. Era água suja. Quando Naamã ouviu aquilo ali, ele ficou indignado. Ele ficou revoltado e não aceitou aquela palavra. Ele não aceitou aquela sugestão. E ele mesmo falou com o seu servo, falou assim: cara, o profeta manda eu me banhar no rio Jordão. Os rios de Damasco, aonde eu moro, são rios melhores do que os rios de Israel. Farpá, Farpá e qual é o nome do outro? Abaná. Farpá e Abaná. São os rios melhores do que o rio Jordão. E o cara manda eu, Naamã, mergulhar nesse rio aqui. Vê se tem cabimento. Imagina ele falando com os soldados dele, né? Vê se tem cabimento isso. Isso não tem cabimento. Irmãos, presta muita atenção. Profeta nunca vai falar o que você quer. Ele nunca vai falar o que você quer ouvir. Aleluia. Glória a Deus. O homem de Deus, irmãos, ele vai falar muitas vezes o que você não quer ouvir. Não é do meu jeito. Não é do jeito de Naamã. É do jeito que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. Deus já tinha revelado para Naamã como que... Deus já tinha revelado para Eliseu como que seria. Porque Deus queria tratar com Naamã. E agora aqui eu começo a pregar. Presta bem atenção. Existe não somente um tipo de lepra física. Existe um tipo de lepra interior. Deus sabe como tirar para fora a lepra que está dentro de nós. Aleluia. Deus poderoso. Existia uma lepra dentro de Naamã. Não era só lepra física. Existia uma lepra dentro do coração dele. Era o seu egoísmo. Era seu orgulho. Era sua soberba. Meu Deus. Deus tremendo. Deus não quer curar só a sua vida física. Porque Ele sabe se Ele curar a sua lepra física, talvez você não venha mais para a igreja. Ele quer curar a sua lepra interior, a lepra que está no teu coração. Com essa palavra, o profeta tirou para fora. É como eu anotei aqui, eu anotei o seguinte: Deus quer exprimir o que está oculto. Tem lepra que a gente vê, mas tem lepra que a gente não enxerga. Tem doença que a gente enxerga, mas tem doença que a gente não enxerga. Tem doença que está escondida, mas Deus sabe como tirar para fora essa doença. Deus sabe como exprimir, sabe? Assim, ó. Eita Deus Deus. poderoso. É que nem quando a gente pega aquele furunco que tem que espremer para arrancar o carnegão que fala, né? Carnegão. Deus sabe espremer, irmão. Deus poderoso. Olha o que diz. Depois você lê na sua casa. Não precisa ler agora. Jeremias 30:17. Só para você ter uma ideia.
porque restaurarei a tua saúde, presta atenção, porque restaurarei a tua saúde e sararei a tua chaga, diz o Senhor. Olha só, duas palavras, restaurarei a tua saúde, vida física, restaurarei a tua saúde, e o que mais? Sararei a tua chaga. Aqui ele restaura, e aqui ele sara. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, Rei da glória. Por isso que Deus vai te contrariar. Porque quando Deus te contraria, Ele consegue colocar para fora. Meu Deus. Porque muitas vezes, irmãos, eu e você temos uma postura e a gente consegue encobrir das pessoas o que a gente é, na verdade, aqui dentro. Aqui, eu sou uma coisa. Porque eu fico 2 horas, a paz do Senhor, meu querido, meu amado, meu lindo, minha linda. Que coisa linda. Não, é sério. É verdade, Jesus. Só que lá fora, Deus vai preparar pessoas. Deus vai preparar um homem, uma mulher, que vai trazer à tona. Ele vai trazer aquilo que está encoberto, que está escondido, que está oculto. Porque a Bíblia diz que Ele revela o profundo e o oculto. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Glória a Deus. Está escondido, meu irmão, mas vai ficar pouquinho tempo escondido. Deus vai colocar tudo isso para fora. Deus vai colocar a tua arrogância para fora, a tua soberba para fora, teu orgulho para fora. Deus vai colocar tudo para fora. Glória a Deus. Não vai ficar do jeito que está. Talvez você está bonitinho por fora, né? Mas por dentro ninguém sabe. É que nem Jesus quando teve aquele diálogo em João capítulo número 4. João capítulo número 4, depois você lá na sua casa. João tendo aquele diálogo com a mulher samaritana. Todo mundo conhece o diálogo. Vou pro ponto aqui pra gente concluir aqui, porque as horas estão passando. E aí, mulher e tal, me dá água pra beber e tal. Você quer água? Eu sou samaritana, você é judeu, você quer água de mim? Mulher, se você pedir água pra mim, vou te dar uma água que joga pra vida eterna e tal. E começa aquele diálogo, falando acerca do Espírito Santo. Aí ela falou assim, pra resumir, ela falou assim: então eu quero dessa água. Eu quero dessa água pra eu não voltar mais aqui e beber desta água. Eu quero dessa água que o Senhor tem para me dar. Essa água viva que o Senhor me ofereceu aí, eu quero dela. Aí Jesus, olha como Jesus sabe exprimir, irmãos, a ferida, ó. Jesus sabe pegar a ferida, irmão. Glória a Deus. Jesus olha e fala para ela assim: vai lá e chama seu marido e traz ele aqui porque eu vou te dar água. Aí, só que Jesus fez ela confessar. Jesus não pegou e falou para ela assim: e aí, mulher, você é prostituta, hein? Você tá deitando com vários homens, hein? Te conheço, hein? E aquelas revistas lá? Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou: vai lá, pega o teu marido e traz ele aqui. Porque eu sou Jesus da família, só quero abençoar você, seu esposo. Aí ela pegou e falou assim: não, senhor, não tenho marido, não tenho marido, tô sem marido. Aí Jesus falou: você disseste bem, hein? Porque você teve 5 e agora o que você tem não é seu, está escondido. Aí ela na mesma hora, irmãos, se humilhou, se jogou no chão e falou: Senhor, veja que tu és profeta. Glória a Deus. Vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Ai, Jesus. Eita, eu tô sentindo uma glória aqui, meu irmão. Glória a Deus. Eu tô aqui, irmão. Eita, Jesus. Eu vejo que tu és profeta. Quanto mais profeta tem na igreja, menos pecado. Quanto mais profeta tem na igreja, menos orgulho, menos arrogância, menos soberba. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Pai. Santo Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Naamã ficou endoidado, ele colocou para fora. Imagina o servo dele agora pintou um quadro falando no servo dele: nossa, esse é Naamã? Que é isso? O cara ficou revoltado, indignado, irmão. Nesse rio aí, vou nada. Eu, Naamã,
Vou nada, desse rio ainda não. Eita E Deus. pior, pastor, que era profético. O significado do nome Jordão significa o que desce. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer te curar, meu irmão, mas você tem que descer. Glória a Deus. Glória a Deus. Jordão quer dizer o que desce. Agora eu vou falar um mistério para você. Se Jesus, que é Jesus, teve que descer no Rio Jordão, imagina eu e você. Aleluia, Jesus. Jesus desceu do Rio Jordão. Imagine eu e você. Deus Não poderoso. quer descer não? Hã? Pra dar a mão foi 7, mas o seu tá achando que vai ser 14. E olha lá! Se falar muito vai ser 21, hein? Deus lindo. Eu vou encerrar, senão eu vou até 9 horas. Irmãos, se nós não nos humilharmos, Jesus vai nos humilhar. Ou nós nos humilhamos, ou Ele vai nos humilhar. Quando você desce no Rio Jordão, irmãos, você nasce de novo. Glória a Deus. Forte. Você nasce de novo. Glória. Aleluia. Jesus não vai curar sua mente. Jesus não vai só restaurar sua vida física, não, meu querido. Isso é muito pouco para Jesus, meu irmão. É muito pouco isso aí, meu irmão. Jesus não quer curar somente tua ferida exterior aí, não. Essa machucadinho. Isso é muito pouco para Ele. Não. Ele se recusa, irmão. Ele quer curar o teu interior. Glória a Deus. Ele quer curar dentro de você. Nós somos muitas vezes muito metido. Metidão, sabe aquele metidão? Porque eu sou um pregador, eu sou um cara metido. Porque eu conheço da Bíblia, eu sou um cara metido. Porque eu canto bonito, eu sou um cara metido. Porque eu tenho título, eu sou um cara metido. Porque eu sei fazer melhor do que o outro cara dentro da empresa, eu sou metido. Sabe? Porque eu tenho um carro melhor, eu sou metido. Nós somos muitas vezes metidão, irmão. Na mão, metidão. Ele quer manter a banca, sabe? Porque onde ele chegava, todo mundo prestava continência. E aí, na mão? Porque a continência de soldado só assim. E aí, cara? Eita Deus. Ei, da glória. Aleluia, Jesus. Todo mundo prestando continência para Naamã. Mas chegou um que não prestou continência não, irmão. Tem um que não presta continência. Tem um que vai apontar o dedo na tua cara e falar assim: Deus manda você descer. Glória a Deus. Uma vez, irmãos, eu fui pregar. Isso aqui faz muitos anos, mas eu nunca me esqueci. Mas muitos anos mesmo. Eu não sei, acho que faz uns 10, 12, eu não sei. Eu fui pregar um evangelho numa igreja que eu fui convidado para pregar. Uma igreja de fora, eu fui pregar. E foi uma bênção. Nossa, bênção foi aquela. Foi tremendo. Um novo convertido. Maravilha. Irmão, cheio, com pessoas caindo. Foi uma bênção. Aí, não, mas olha só o que aconteceu, irmão. Veio um senhor de idade. Senhor de idade, irmãos. Catou eu aqui pelo pescoço, me deu um abraço forte. Olha a prudência do homem, irmão. Eu tô aqui, foi bem no meu ouvidinho assim, ó. Jesus manda você descer. Meu Deus. Profeta é assim, irmãos. Aleluia. Eu tô com todo bom. Nossa, Deus tá operando aqui, hein? Deus tá trabalhando. Ai, Deus. O profeta me quebrou todinho, irmão. Eu achando que era o máximo aquilo ali. Eu falando, meu Deus, olha que coisa tremenda. O profeta falou assim: desce mais. Aleluia. Não importa quanto você é, não importa o que você faz, Deus está te chamando nesta noite, irmão. Glória a Deus. Vamos descer, vamos ser como Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar diante de mim, foi ouvindo as tuas palavras, e eu vi por causa das tuas palavras. Obrigada, Jesus. Fica de pé comigo, igreja. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Próxima vez eu concluo. Mas deixa eu só te falar uma coisa para encerrar. Mesmo de pé. Naamã não quis ir. Sabe por que ele foi? Por causa dos servos dele que deram conselho para ele. Às vezes quando você encontrar uma pessoa revoltada, uma pessoa indignada, saiba dar o conselho certo. Porque se a gente ficar ali, irmãos, colocando mais lenha no fogo, é mesmo, hein, Naamã? Você é o cara, meu. Por que esse cara tá doido, esse Eliseu aí tá doido? Vambora! Acabou a restauração, acabou. Saiba dar o conselho certo. Deus vai colocar alguém perto de você que precisa do conselho certo. Aleluia. Tem um conselho de Deus para alguém. Tem um conselho de Deus para alguém, meu irmão. Tem um conselho de Deus para uma pessoa que vai te procurar, irmão Ailton. Tem um conselho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos descer, vamos lá. Eu vou com você, Naamã. E os servos não tinham tanto respeito por ele que falou assim: meu pai. Tratava ele de pai, meu pai. Respeito, porque a Bíblia diz que os mais jovens é para tratar os de mais idade como se fosse pai mesmo. Está escrito. É respeito. Aleluia. E aí, meu irmão, o servo falou: meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, você não faria, meu pai. Quanto mais só mergulhar no Rio Jordão, acalmou o coração do homem. Eita glória. Acalmou o coração do homem. Tá bom, eu vou, pai. Fé e obediência. Glória a Deus. Ele criou, mas não foi a água que curou ele. Foi a fé e a obediência de Naamã. Água não cura, quem cura é Deus. Amém, irmão? É Deus que cura, é o Senhor que cura. Só foi um ponto de contato para humilhar Naamã. Imagina Naamã, irmão, tirando a farda de general e descendo nas águas barrentas e todo mundo: Naamã! E Naamã, tipo. Aí subiu. Aí tem aquele monte de zombador. Deus poderoso. Aleluia! E lá vai Naamã de novo. Só que quando chega no sétimo, o zombador, sabe o zombador? Eita Deus! Sabe o zombador, irmão? Aquele que falou assim: Ih, não vai acontecer nada. Isso é tudo história de carochinha. Isso aí não é verdade. Sabe quando chega, quando você sobe na sétima, irmão? Tô arrepiado, meu corpo tá todo arrepiado, irmão. A Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de uma criança, de um menino, irmão. Meu Deus! Ah, eu quero descer nesse Jordão, minha pele já tá com um pouco de pé de galinha aqui, de ruga. Eu quero descer lá, irmão. Eu quero ter essa pele. Eu vou descer, eu tô descendo aqui, né, nas orações de manhã, eu vou descer mais um pouco. Quem sabe minha pele, se vocês viram com uma pele de criança aí. Glória. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Deixa zombar de você, meu irmão. Quando você tá se humilhando, deixa zombar, deixa falar. Vai mergulhando mesmo, vai mergulhando. Vai se mergulhando. Que daqui a pouquinho você vai ver, vai valer a pena. Nós vamos cantar: vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Fecha teus olhos, Senhor. Eu entreguei o que o Senhor me deu nesta noite, meu Pai. Senhor, eu não sei, meu Deus amado, o que o Senhor precisa tratar no coração de cada um. Mas eu sei, meu Pai, que existe um Deus no céu, que tem uma palavra, meu Deus, para nos contrariar. Senhor,
Se tem alguém aqui que precisa ser contrariado, contraria, Senhor. Contraria. Espreme o que está oculto, espreme, Senhor. Porque aí o Senhor não cura só a vida física. O Senhor cura, meu Deus, a vida física e cura também, meu Deus, o interior. O Senhor sara o interior, o Senhor sara a chaga e cura as feridas físicas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu entrego a Tua palavra e abençoo o Teu povo. E creio, Senhor, que muitos que estão aqui, que vão absorver esta palavra, vai viver este milagre para a honra e glória do Teu nome. Aplauda o nome de Jesus.